Aqui, ó. Gente, prestem atenção, não saiam daqui, porque este é o assunto mais importante dessa aula aqui, tá? É uma das coisas que disparadamente mais cai na tua prova, tá? Então, para tudo, concentra, tá? Concentra. Classificação dos fundos de investimento. Essa classificação dos fundos de investimento, eles vêm da instrução normativa 555, tá? E a gente vai ter duas classificações. A gente tem da CVM e da Anbima, tá? Lembra que o papel da Anbima é autorregular. Então, é sempre complementar, tá? Mas também cai na prova. Classificação CVM 555 dos fundos de investimento. E, gente, prestem muito atenção. Manda aqui no chat, ó, tô prestando atenção. Sabe o porquê? Porque o assunto mais difícil dos fundos de investimento é a tributação. Tributação de fundo de investimento. Só que você não vai acertar nenhuma questão de tributação de fundo de investimento se você não entender a classificação CVM. Então, você tem que entender a classificação CVM para poder entender a tributação dos fundos de investimento, tá? Então, vem comigo, gente. Eu vou tentar fazer de uma forma bem didática aqui, ó. Lembra que o Kleber está desenhando numa ordem crescente. Então, vamos desenhar uma lógica aqui, tá? São 4 classificações, tá? A primeira é o que eu chamo de fundo... Até a letra eu vou caprichar, tá? Fundo multimercado. O que é um fundo multimercado? É que ele tem vários mercados. E como ele tem vários mercados, ele não tem nenhuma regra específica. Então, vamos botar aqui, ó, que esse cara aqui, ó, é sem regra específica. É sem regra específica. Bom, beleza. Kleber falou ordem crescente, tá? Dentro de um fundo multimercado, como ele é muito amplo, aí tem um reforço lá da Anbima, que a gente vai ver na aula que vem, tá? Vai ter estratégia macro, trading, long and short, direcional, moeda de juros, enfim, várias moedas, tá? Mas a gente tá vendo agora CVM, regra do governo, tá? Essa regra do governo impacta na tributação. Então, se você não aprender essa jossa, vai dar probleminha lá na frente, tá? Então, multimercado é livre, múltiplos mercados, liberdade, tá? Sem regra específica. Depois, numa ordem crescente aqui, a gente vai ter um fundo de ações. Por que crescente? Porque um fundo de ações, ele obrigatoriamente vai ter um mínimo de 67% em ações ou BDRs ou ações, BDRs, né? ETFs, coisas que representem ações, tá? Mínimo 67% em ações ou BDRs, tá? Mínimo 67%, ó. Falei que ia crescendo, né? Então, a gente tem um terceiro tipo aqui, que é o fundo, que a gente chama de fundo cambial. Este fundo cambial, ele vai ter no mínimo 80% em ativos de variação cambial. Tá? Então, foi crescendo, ó. 0%, 67%, deixa eu até apagar aqui, acho que vai ficar mais fácil, 67% e 80%, tá? Antes de eu avançar aqui, tem uma pergunta muito importante que é barbada, que cai na prova de vocês. O percentual mínimo que um fundo de ações tem que ter em ações é de 67%. A pergunta que cai frequentemente é: qual o percentual máximo que um fundo de ações pode ter em renda fixa? Respondam no chat que depois eu volto nela, tá? O quarto tipo aqui, a gente também vai ter um fundo de renda fixa. E olha que legal, a regra da CVM diz que eu tenho que ter no mínimo 80% em renda fixa. Agora, a gente acabou de desenhar. Presta atenção, povo do chat. Qual é o máximo que um fundo de ações pode ter em renda fixa?
Renda fixa. Viu? Olha quanta galera tá errando a pergunta. Olha quanta galera tá errando a pergunta. Por isso que é importante, tá? Se ele tem um mínimo de 67% em ações, 100 menos 67, a gente vai ter 33% de máximo em renda fixa. E qual que é o máximo em renda variável? O máximo em renda variável é 100%, mas o máximo em renda fixa é 33%. E é para pegar justamente essa desatenção de vocês que essa pergunta cai demais na prova, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Presta atenção, ó. Ordem crescente. Multimercado 0%. Fundo de ações 67%. Fundo cambial 80%. Fundo de renda fixa 80%, tá? Só que o fundo de renda fixa, a CVM decidiu complicar a tua vida. E aí temos 4 subcategorias, tá? Quais serão essas 4 subcategorias? Vamos colocar aqui, ó. Letra A. Nós temos de curto prazo. O que é um fundo de curto prazo? Ele tem um prazo médio ponderado. Ou seja, os títulos que estão nesse fundo têm que ter um vencimento máximo de 60 dias. Então, os ativos que compõem o fundo têm um prazo médio ponderado de no máximo 60 dias, tá? Letra B, segundo tipo, a gente tem de dívida externa. Dívida externa. Esse cara aqui tem que ter 80% em ativos renda fixa fora do país. Ok? Então, 0% de certa forma, né? Não tem uma classificação específica. Aqui a gente tem 80%. Aí a gente tem a letra C, que são o referenciado. Referenciado. Tem que ter 95% no benchmark. E nós temos o D, que é o simples, que ele tem que ter também 95% em títulos públicos federais. Então, de novo, ó, 0%, 80% e 95%, tá?